Eu analisei tudo isso com mais detalhes agora, de forma que, no final das contas, qualquer vovó consegue lidar com isso. Por quê? Aqui você só precisa de 3 ou 4 cliques e já pode participar. Primeiro ponto. Segundo ponto, você não precisa de um grande capital para participar aqui. Você pode começar aqui com $100. E você pode aumentar ou diminuir, colocar ou tirar sempre que quiser. Você é, como posso dizer, o senhor do seu próprio dinheiro. Você decide quanto coloca e quanto retira, e isso de uma forma tão simples que é surpreendente como eu nunca vi em nenhum outro lugar. E principalmente considerando o que vimos agora, que tudo é original e já está funcionando há 1 ano e meio, e ele fez isso durante 1 ano e meio com seu próprio capital e obteve esses resultados. E o objetivo dele ele nem chegou a dizer porque agora praticamente está entrando no mundo do marketing multinível conosco. Ele quer se tornar um dos maiores negociantes, um dos maiores que existem aqui, e ele quer realmente se destacar. E na minha opinião, ele pode conseguir isso com este software. E através de nós ou da comunidade, ele pode se expandir muito aqui. Porque isso é algo para o qual você realmente não precisa saber nada. No momento, talvez um pouco, como eu envio os $100 para lá, ou os 500. Ou os 2.000, mas no máximo até o dia 17 de fevereiro, quando ele fizer o lançamento oficial e as outras opções de depósito também estiverem disponíveis, então você nem vai precisar mais entender nada sobre o mercado de cripto. Você não precisa se preocupar com nada, exceto com uma coisa: quanto eu quero investir, observar o que acontece com isso e para quem eu quero contar sobre isso. E era isso que eu queria dizer de forma geral. Isso é o que mais me fascinou e o motivo. Eu acredito que isso aqui pode se tornar uma das melhores histórias que já vimos no network. E acima de tudo, risco sempre existe, isso é lógico. Ninguém está dizendo que isso pode continuar assim para sempre, nem ele mesmo afirmaria isso. Mas pelo menos foi mostrado uma vez. Com um histórico de 1 ano e meio, pode-se dizer que é uma base sólida e que isso pode continuar assim. Então, agora vamos rapidamente para a parte M&M, ou seja, para a parte de marketing, porque também devemos recomendar isso a outras pessoas. Vocês veem aqui as posições com as quais se pode começar. O valor mínimo seria agora $100 americanos, e aqui é cobrada uma taxa de performance. A taxa de performance é de 10% do valor depositado. A empresa retém essa taxa, mas dos 10%, 7% são distribuídos para nós, para a comunidade, pelas indicações, como veremos em seguida no plano de marketing, quando abordarmos tudo. Isso significa que no caso de 100 USDT, a taxa de performance é de 50%. No caso de 100 USDT, e quanto maior for o valor do depósito, menor será a taxa de performance. E ela vai diminuindo para 40, 35, 30, 25 e 20%. Ou seja, se alguém entrar agora com 100 mil, já é apenas 20%. Mas começar com 100, eu mesmo também comecei com 100 e já me arrependi, se posso dizer assim, por não ter começado com um valor maior depois do que vi agora. E essa é uma das possibilidades, ou seja, com alguns cliques você se cadastra, registra, insere seu nome. Mais tarde haverá um KYC, quando for dia 17 de fevereiro. A plataforma estará aberta para isso. Por isso, insira logo o nome correto e escolha o valor com o qual você quer começar. Como eu disse, o valor mínimo seria 100 USDT e vocês podem sair a qualquer momento. Na sexta-feira, né, às 22 ou 23 horas. O mercado fecha, ele explicou rapidamente por que isso acontece. Vou repetir mais uma vez porque isso é muito importante. Ele só opera durante o horário de negociação, quando também os grandes investidores estão no mercado e assim há a quantidade necessária no mercado para poder realizar as operações. Diferente de outros, 7, 24, a semana toda, inclusive sábado e domingo, quando poucas pessoas estão no mercado e coisas bem estranhas podem acontecer. Isso sobre este primeiro slide. Vamos talvez para o próximo slide. Então, e o que nós recebemos agora como indicantes? Dessas taxas de licença, recebemos nossos percentuais, ou seja, nossa comissão pela indicação,
E isso é 20% no primeiro nível e existem 15 níveis. Isso vai diminuindo de 20 para 15, 10 até chegar ao 15º nível, com 0,5%. E o que isso significa? À direita não, um exemplo mostrado, vocês veem aqui um exemplo. Por exemplo, vocês têm 3 pessoas que neste exemplo investiriam $5.000 cada, então a taxa seria de $500 para cada uma e desse valor vocês recebem 20%. Isso são $100, o que resulta em $300 para 3 pessoas. No segundo nível, como mostrado neste exemplo, se, por exemplo, 9 pessoas depositassem 3.000, então dessas 9 pessoas, dos 15% de taxa sobre os depósitos, seriam 15% de 300. Isso dá 45, vezes 9 é igual a 405, então você receberia 405. Vamos a mais um exemplo. Agora para o terceiro nível. Aqui, a taxa é de 10%, certo? São listadas 36 pessoas, que teoricamente depositariam $1.500. Então você receberia 10% de cada uma, e isso vezes 36 resulta em $540. Ou seja, só com esse bônus de licença, certo? Aqui seriam $1.245 em comissões. Para quem está aqui, isso está ali acima. E é assim que você constrói seu sistema aqui, como se faz em qualquer lugar na rede. E aí, claro, isso se acumula bastante, porque quando as pessoas virem como funciona, isso vai se espalhar como fogo. Com certeza, muitos vão começar com valores pequenos. Mas quando eles virem o extrato na sexta-feira, o extrato chega na sexta à noite. Eu comecei, na última quarta-feira, enviei 100 na quarta-feira e na sexta-feira à noite no final. 1,18% de rendimento. Então, quando você vê isso, semana após semana, aí você só precisa de um clique de novo. Isso é possível novamente com apenas um clique. Você pode reinvestir os lucros novamente. Você não precisa reinvestir imediatamente, também poderia sacar. E assim surge um enorme efeito de juros compostos quando se faz dessa forma. Ok, próximo slide, por favor. E agora existe um segundo tipo de comissão, que são os prêmios residuais. Aqui existem então 10 níveis, sim. E eles são pagos aqui com 10, 5, 4, 3, 2 e até o 10º. Nível pago com 1%. Temos novamente um exemplo à direita. 3 pessoas teriam agora adicionado $20.000 Tether para negociação. E o lucro é de $1.000 americanos, ou seja, 5% como referência nesta semana. Então receberíamos 10% disso. Isso seriam então 100 USDT por semana. Dos 1.000 USDT, ou seja, exatamente os 10%. E isso é mostrado novamente abaixo, o que isso significa no segundo e no terceiro nível. No início, é claro, não são quantias enormes, mas no total acabam se tornando somas consideráveis. E vocês também podem adicionar esses valores imediatamente à sua conta. E também no caso de vocês, na sua própria conta. Podem reinvestir isso se quiserem, ou se precisarem de dinheiro, simplesmente solicitem o saque. O que quero dizer com isso é que vocês têm acesso a qualquer momento a tudo o que é gerado aqui em termos de receita. E acesso a qualquer momento às suas comissões que são geradas aqui. E isso é único, e você também não precisa esperar muito tempo, pois tudo é sempre transparente, sempre visível. Qualquer pessoa que se registre aqui e navegue alguns minutos pelo back-office é super fácil e você vai entender quase imediatamente. Então vamos para o próximo slide. Então existe um terceiro tipo de comissão, que são os níveis que você pode alcançar. E quando o volume de licenças atinge certos patamares, e no meu caso, mesmo tendo começado apenas com 100 e na verdade ainda não tendo feito muita coisa, agora acho que os da minha downline já entraram alguns e também depositaram valores menores. E eu já vou pular para o nível bronze esta semana, ou seja, esse volume de licenças subiu para $500, apenas o volume de licenças. E há um bônus de $50. Quando esse volume sobe para 2.500, há novamente um bônus de $2.000.
Quando chega a $8.000, novamente um bônus extremo de $500. Quando chega a 25.000, novamente há um bônus extremo de $1.500. Com 100.000, 6.000. Com 300.000, bônus de 20.000. Com 1.050.000, com 3.150.000 e com 8.000. Milhões, 500.000. E se crescer ainda mais, também está planejado adicionar novas posições no futuro. Mas o que isso mostra é que se esse negócio, e é nisso que eu acredito, por isso estou tão envolvido aqui, realmente for aceito, inclusive pela Dona Maria, digamos assim, porque é realmente tão fácil, não é preciso entender de cripto, você entra, tem uma plataforma transparente, pode tirar a qualquer momento, pode aumentar, pode diminuir, como quiser, e assim vai se juntar uma quantia enorme. Eu comparo isso com outras redes onde comecei assim, e quando começo algo, eu realmente começo. Quem me conhece sabe que ou faço algo completamente ou não faço. E por isso esses valores não me assustam nem um pouco. E também acredito que para pessoas muito boas, embora pareça muito aqui, não será impossível conquistar todos esses 10 bônus em um ano. Porque se você passar por isso do menor até o maior, chega-se a uma soma de quase 730 mil euros. Esses são os bônus extras. E basicamente são esses três tipos de renda que recebemos por indicar para outras pessoas. E não há muito o que explicar sobre isso. O que precisa ser explicado, o clone de si mesmo vai fazer e em poucos dias estará sem erros. E então fica totalmente fácil. E aí vocês podem abordar qualquer pessoa na rua, vocês podem mostrar isso no celular de vocês de uma forma tão simples como nunca fizemos antes. E eu também estou convencido, não só convencido, tenho certeza de que quase todo cliente Topnet que de alguma forma entrar em contato com isso e começar a acompanhar, vai entrar aqui. Porque se ele não fizer isso, seria muito burro. Porque não importa em qual network você esteja, você tem ali uma comunidade. E agora você poderia oferecer isso para a comunidade do seu network, dizendo que não precisa mais de caderneta de poupança ou qualquer outra coisa, porque você tem isso. E você não precisa entender do assunto, não precisa nem saber o que é uma, não precisa nem saber o que é um Soldanner ou o que quer que seja, nem mesmo precisa saber o que é um Bitcoin. Você só precisa enviar $100 e ver o que aconteceu com esses $100 na sexta-feira. E quando você vir isso, provavelmente vai querer, na próxima vez, aumentar de novo e de novo e de novo. Agora estou falando apenas de pessoas comuns e de networkers que entendem esses três slides que apresentamos aqui, porque não é mais do que isso. Eles vão ficar muito interessados aqui em estruturar sua rede de forma a aproveitar ao máximo esse tipo de comissão que está sendo oferecida aqui. E isso eu percebi. E é por isso que estou feliz por termos isso dentro do clone. E na próxima semana faremos mais um webinar exclusivo do clone. Mas isso, por exemplo, se baseia aqui no Polar Tense e outras coisas. Como conectar isso corretamente agora e como usar o clone da maneira certa para isso. Porque até agora ninguém faz isso. E se você aprender isso e conseguir fazer, então vocês terão aqui uma grande oportunidade que também podemos oferecer. E já estou muito animado para esse futuro com o Polar Tensor. Próximo slide. Sim, método de pagamento basicamente é bem simples. Atualmente é possível depositar com essas três moedas através de uma carteira digital. Você precisa saber um pouco sobre criptomoedas ou ajudar quem ainda não sabe para conseguir fazer a transferência para lá, mas no dia 17 de fevereiro. Os outros métodos de pagamento serão liberados de qualquer forma quando o grande lançamento acontecer daqui a uma semana. E como acabei de ouvir, também existem cartões de crédito e outras opções de depósito. Eles também estão lá, que digamos a vovó Lichen também conhece, e esta é uma grande oportunidade, e era isso que eu queria trazer para mais perto de vocês aqui, sobre este plano de marketing. No começo, para mim, no primeiro dia também foi um pouco difícil de entender, mas depois de 2, 3 dias, quando realmente me aprofundei, agora sei exatamente qual caminho seguir. Também vou apoiar todos os nossos parceiros e até mesmo o Palhaço,
para que ele indique as estratégias corretas. E só posso convidar a todos para participarem aqui. E veremos o que isso trará no futuro. Ninguém pode prever o futuro, mas se isso chegar perto de cumprir o que ele nos mostrou aqui, com seu próprio dinheiro, durante 1 ano e meio, e agora quer tornar isso algo grandioso através da comunidade, então todos nós teremos uma grande oportunidade